Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos por mais uma meditação aqui na palavra de Deus, em livro de João, capítulo 3. Abra sua Bíblia em livro de João, capítulo 3, em versículo 1. O título da mensagem é Jesus instrui Nicodemo acerca do novo nascimento. Vamos ler, versículo 1 do capítulo 3 do Evangelho de São João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter a noite com Jesus. E lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Deus não for com ele. E disse-lhe, e Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Então a gente vê aqui a palavra do Senhor. Nicodemos foi à noite ter com Jesus. Mas por que à noite? Talvez por ser um homem influente, ou por ser um homem da alta sociedade, um homem muito influente na época, ou talvez por causa da sua religião, porque era fariseu, e os fariseus seguia à risca o Pentateuco, o Torá, Então não sabemos ao certo qual o motivo dele ir à noite, mas a gente sabe também que durante o dia era difícil falar com Jesus durante o dia, porque durante o dia Jesus ele andava com uma grande multidão que o seguia, fora os discípulos, tinha mais ou menos cerca de 5.000, 7.000, 10.000, 15.000 pessoas por dia que andava com Jesus e que sempre estava ouvindo a sua mensagem, as suas palavras. Então, Jesus, durante o dia era difícil alguém chegar perto de Jesus, até mesmo por causa da multidão. Então, exemplo disso, tem uma mulher do fluxo de sangue, que foi uma dificuldade para ela chegar e tocar em Jesus, porque uma grande multidão, até o discípulo falou, Senhor, uma grande multidão nos oprime, e o Senhor pergunta quem te tocou, Então a gente vê que tinha uma dificuldade, Então talvez por causa disso ele foi à noite, porque durante o dia era difícil, tinha muita gente na fila, tinha muita gente querendo falar com Jesus, tinha muita gente ali que estava dias andando com Jesus, dias, meses, semanas andando com Jesus, e em busca de uma oportunidade ali de ter com ele, de falar com ele. Então Nicodemos pode ter achado essa oportunidade só à noite, e por isso resolveu procurar Jesus à noite. Sabemos que à noite a fila é menor, à noite tem pouca gente, todo mundo está nas suas casas, está dormindo, está descansando, pessoas que chegam do trabalho, enfim, durante a noite é melhor. Tem um ditado que diz, tem um hino que diz que a noite é melhor, para buscar a Deus, para orar, para ter uma resposta de Deus, para buscar algo de Deus. Talvez você está tentando aí, não consegue, e o segredo está aqui nessa palavra. O segredo é a noite, é na madrugada. Em Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Mateus 6,6 fala que quando tu orar, vai em segredo, entra no teu quarto em segredo, o teu pai está em secreto, te recompensará. Então, às vezes, a gente precisa de um particular. E às vezes aqui, talvez ele queria um momento íntimo, um momento particular com Deus. Um momento ali que ninguém pudesse interromper, ou talvez ele não queria que alguém soubesse o que ele queria, o que ele queria pedir para Jesus. Fosse durante o dia, dificilmente ele ia ter uma oportunidade de falar pessoalmente com Jesus e contar alguma coisa para ele, sem que ninguém escutasse, sem que ninguém ouvisse. Era muito difícil, muito difícil. Então vamos aqui. Fariseu foi à noite, ou escondido com Jesus, Nicodemos era um fariseu. João 3, capítulo 3, 3:8. No versículo 8, fala do vento. O vento é invisível. Quando ele passa, você vê? Não, ninguém vê o vento. E como você
E como você e nós sabemos que é o vento? Né? Como? É uma pergunta, né? Pelo som. Porque vem levando tudo, né, pela frente, vem levando tudo pela frente. Então a gente sabe que é o vento porque ele vem levando tudo pela frente, né? Vem levando tudo pela frente. Até nos Estados Unidos, leva até casa, né, o vento lá daqueles furacões, né, ele leva até casas. Porque as casas e prédios são de madeira lá, né? Diz que as casas dos Estados Unidos são de madeira, né? Por isso quando vem um vento leva tudo, né? Nicodemos significa vitorioso sobre o povo, né? Entre aspas, né? Entre aspas. Sangue inocente significa sangue inocente, entre aspas. Fariseu, membro do Sinédrio, que procurou Jesus à noite e depois o defendeu diante do Sinédrio. João 3,7, 32 ao 52. Ele também contribuiu com as especiarias, né, para o embalsamento do corpo de Jesus. João 19, 34 ao 42. Fariseus, o que significa fariseu? Separadista, né? Membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus, né? Um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados. Mateus 23, 25 ao 28. Acreditavam na ressurreição, e na existência de seres celestiais, né? Atos capítulo 23, versículo 8. Os fariseus não se davam com os saduceus, mas se uniram contra eles para combater Jesus e os seus seguidores. Mateus capítulo 16, versículo 1, né? Então eles não se davam com os saduceus, mas se uniram com eles para perseguir Jesus e os apóstolos, e até levar Jesus à crucificação. Paulo era fariseu, da tribo de Benjamim, mesmo do rei Saul. Saduceus, membro de um pequeno, mas poderoso grupo religioso dos judeus, faziam parte desse grupo os sacerdotes e as pessoas ricas, né? E as pessoas ricas de influência de Jerusalém, né? As pessoas da alta sociedade, pessoas influentes, pessoas de influência, né, em Jerusalém, pessoas influentes. Os saduceus se baseavam os seus ensinamentos, se baseavam nos seus ensinamentos, principalmente no Pentateuco. Negavam a ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição, né? No juízo final também não acreditavam, e a existência de anjos e seres espirituais. Então eles não acreditavam em nada disso, né? Eles não acreditavam nem em anjo, nem na ressurreição, nem no juízo final, nem na existência de anjos e nem em espíritos. Então os saduceus eram que nem ateus, eles não acreditavam em nada, né? Ou seja, não acreditavam em nada. Os saduceus não se davam com os fariseus, capítulo 23, versículo 6 ao 8, né? Mas se uniram contra eles para combater Jesus e os seus seguidores. Né? Sinédrio, o mais alto tribunal religioso dos judeus. Então, Sinédrio significa o mais alto tribunal religioso dos judeus, do qual faziam parte os sumos sacerdotes, que era a autoridade máxima na época, o atual e os anteriores,
chefes religiosos, anciões e professores da lei. Tinham 71 membros, né, incluindo o presidente. João 11, 47, capítulo 11, versículo 47 de João, né? Então a gente vê que tinha 71 membros, né, no Sinédrio, né, qual Nicodemos fazia parte, né? Sem coisar que Nicodemos era príncipe dos judeus. Então vamos dizer que ele estava abaixo do rei e abaixo do sumo sacerdote, né, que no Sinédrio quem mandava era o sumo sacerdote. Já entre o povo, o rei é a autoridade máxima. Então o príncipe, ele só está abaixo do rei. Amém? De onde surgiu essa seita, essa religião, esse povo? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Fariseu do hebraico, vamos ver aqui de onde eles vieram. Fariseu do hebraico são um grupo de judeus devotos ao Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, surgidos no século II a.C., século II a.C., né? O qual é devotos, que é devotos, primeiro ou aquele que tem ou denota devoção, demonstra devoção a uma divindade ou santo. Segundo, adjetivo relativo ou concernente à devoção, procedimento divindade, procedimento divindade, né? E fariseu, o que significa fariseu? Ideologia, né? Populismo, teocracia, Torá, oral, religião, judaísmo, país Judéia, né, dizendo da Judéia, origem dos fariseus, a origem dos fariseus. Os precursores dos fariseus são os assidêus do tempo dos macabeus. O que é macabeus? Foram os integrantes de um exército rebelde, né, rebelde judeu, que assumiu o controle de partes da terra de Israel, até então um estado cliente dos impérios seleucidas, ou seja, martelo significa martelo, fariseu significa martelo. Sobre João Encano, primeiro começaram a fazer oposição à sua política filo-helenística e por ter usurpado o sumo sacerdócio, Provavelmente aí começaram a se destacarem como um grupo de zelosos pela lei, né? Eles começaram a se destacar, né? Com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo, né? Com a destruição de Jerusalém e a queda do poder dos saduceus, cresceu sua influência dentro da comunidade judaica, né? Se tornaram os precursores do judaísmo rabínico, né? A palavra fariseu tem um significado de separados, né? A verdadeira comunidade de Israel, quer dizer que eles eram separados da verdadeira comunidade de Israel. Os santos, quer dizer, não são judeus originais, né? Quer dizer que eles estavam separados do povo judeu, né? Da verdadeira comunidade judaica. Era como se eles tivessem sido excluídos, expulsos, alguma coisa assim da
comunidade judaica da época, entendeu? Mais ou menos assim. Amém? No próximo vídeo eu explico mais.